Esse foi um final perfeito de um anime que, aliás, eu tenho a incrível culpa de nunca pensar nele, exceto quando eu estou assistindo. E quando eu tô assistindo, eu penso, por que eu esqueço desse anime? Um anime tão sensível que me fez literalmente chorar no seu final. Eu não esperava isso e eu amei. E por isso tô aqui pra comentar com vocês não só o desenvolvimento completo e conclusão do anime Mob Psycho, mas também, é claro, a conclusão da terceira e última temporada em si, que acabou de acabar com seu 12º episódio. Vem comigo. Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui pra falar de Mob Psycho terceira temporada, que chegou ao fim, e ao mesmo tempo, é claro, eu vou trazer o meu parecer do porquê este anime é tão especial e o porquê, na minha concepção, este final do episódio 12, ou da conclusão da terceira temporada como um todo, foi perfeito para a mensagem que tem nesse anime, que é muito mais do que poderes sobrenaturais, aquela coisa do gênero que geralmente traz batalhas e poderes e jovens se superando, mesmo a questão que surgiu no final, e aqui nesse vídeo tem alguns spoilers, é claro, de personagem de repente apresentando um lado dark, não é tão clichê ou tão parecido ou tão óbvio quanto numa visão superficial isso parece, numa primeira análise. E eu não vou nem dizer que aqui eu vou trazer o subtexto e as camadas profundas de Mob, não. Desde a abertura em letra, em símbolos, nas falas dos personagens, nos fechamentos do último episódio, ou seja, nas linhas óbvias, Mob nunca foi sobre simplesmente espers, pessoas paranormais e um garoto com poderes, muito menos alguém que tem um lado dark. É sobre ser humano. É sobre um jovem comum. É sobre o aprendizado de você conviver com o seu lado positivo e o lado negativo também e aceitar todos os seus lados como você. Mas falando de coisa boa, promoção prorrogada, última do ano com frete fixo pro Brasil todo. Então você que sempre diz, meu Deus, o frete é muito caro, porque realmente Correios é um pouco complicado, R$ 9,90 para qualquer lugar do Brasil. Promoção para você ganhar uma camiseta além de tudo. Compre 2 camisetas da sua escolha e a terceira sai de graça. Você tem que colocar as 3 no carrinho, podem ser de estampas diferentes e depois adicionar o cupom Natal na loja. Tudo descrito nessa imagem aqui, link na descrição, loja.com.br/Gabi-Xavier. São várias estampas incríveis e exclusivas da minha coleção com a loja e promoção só até este domingo, promoção natalina, então aproveitem, o frete fixo é muito bom. E já que contextualizando pra vocês, eu não tinha lido o final do mangá, então eu não sabia o que esperar, e quando me atrasei e não cheguei no fim, eu falei, vou aguardar mesmo a animação para ter os sentimentos mais fluidos, mais genuínos, espontâneos, e isso pra mim foi sensacional. É o que eu recomendo a quem eventualmente chegou aqui e não assistiu, assistam. Este é um anime com um protagonista extremamente humano, é um anime com personagens cativantes e que, além de te entreter, é claro, com poderes, uma animação e traços, designs que são sensacionais, uma direção, trilha sonora, uma produção do Estúdio Bones que vale muito a pena, do início ao fim, também é uma história extremamente sensível, também é algo para te emocionar, muito além do entretenimento, para você aprender, para você se reconhecer, assim como aconteceu com o Mob. A partir daqui tem bastante spoiler, só continue se você quiser. O desfecho da terceira temporada pareceria algo muito simples, né? Como tudo em Mob, a vida normal de um garoto independente das suas paranormalidades. De repente ele descobre que a garota que ele sempre gostou desde jovem, a Tsubomi, iria embora. E nesse desespero ele decide que era hora de se declarar. Só que se declarar é se colocar vulnerável e disposto ali a eventualmente receber um não, o que pareceria bem provável, inclusive. Como você lida com essa insegurança? Como que isso vai escalonar para uma cena absurda do 100% surgindo e essa coisa meio dark aparecendo na reta final? Então, aí vamos voltar para a questão que eu tinha falado do nome. Por que Mob, se o nome dele é Shigeo Kageyama? Para além de qualquer explicação dentro da história de quem deu o apelido, ou quando, ou porquê, na questão da construção do nome dele em japonês, Shigeo, que é o seu nome, são 2 kanjis que também têm uma leitura de Mobu, que seria o Mob. Então não é exatamente que, por exemplo, a Tsubomi, que chamava ele de Mob, estivesse fazendo uma associação direta com o Mob, que é o nome de um NPC sem nenhuma característica muito chamativa de um jogo. Ela chamava ele de uma outra leitura do seu nome, que, num ambiente externo, aqui num contexto externo pra gente que tá assistindo, faz todo sentido, porque o Mob ele tentou ser esta figura inexpressiva, ele acabou sendo
esta figura muitas vezes inexpressiva, com dificuldade de mostrar seus sentimentos, sejam eles positivos ou negativos, aquele que se escondia e guardava muito de si ao longo de todo o tempo para não ser julgado, inclusive, e se transformou muitas vezes nesse mob, nesse NPC da própria vida, aquele que passava invisível sem sequer querer usar os seus poderes à torto e à direito, com medo até de ser julgado por eles. Eu fui fazendo uma análise, uma retrospectiva depois desse final de todas as aberturas, e desde o começo, como eu disse, elas são extremamente importantes. Elas estão contando a história sentimental mesmo do protagonista, né, especialmente dele, desde a primeira abertura. A primeira, a segunda e a terceira é o ápice, que explica basicamente o que a gente tem nessa conclusão da terceira temporada. Qual foi o problema do Mob? Essa figura que, ao longo das 3 temporadas, passou por vários desafios, lidou com inimigos que de repente se inspiraram nele para melhorar a sua relação com o pai, com o filho, com os outros. O garoto que tanto inspirou, que tanto fez os outros se conhecerem e evoluírem como seres humanos, ele mesmo estava guardando muito de si. Ele tinha uma relação com a Tsubomi que é bem importante no seu contexto de crescimento, né, como personalidade, que quando criança ela sabia dos seus poderes, jamais o tratou diferente por causa disso, e ele mostrava pra ela algumas habilidades, ela gostava daquilo até que progressivamente perdeu a graça e ela não se importou mais, quando eles inclusive começaram a se afastar. Desde então que o Mob começou a cada vez mais esconder essas suas paranormalidades, e outra pessoa que aceitou de primeira, espontaneamente, para além de qualquer razão mais egoísta, essa sua habilidade paranormal foi o Reigen, que também é importantíssimo nesse final. Só que quem eu precisava aceitar de verdade não era Ritsu, não era Reigen, não era Tsubomi, era nenhuma outra pessoa senão ele mesmo, que não se aceitava plenamente. Existia esse ser, este Mob, ou melhor, esse Shigeo, que estava sendo guardado o tempo todo. Quando o Mob, nesse final da terceira temporada, tá indo encontrar com a Tsubomi e se declarar com um buquê de flores, ele vai atravessar a rua e a gente vê aquela cena em que primeiro ele usa os seus poderes para salvar um gatinho. Quando ele vê o garoto atravessando a rua com o perigo de ser atropelado, ele mesmo se joga e ele acaba sendo atropelado ele mesmo, ficando ali sangrando, e não é que ele fosse morrer, mas me deu a entender assistindo, e se há outra explicação oficial nas páginas do mangá, eu peço que vocês, por favor, coloquem aqui, mas o que eu entendi é que essa casca humana do Mob, nesse momento, entrou numa espécie não de coma, mas de modo inconsciente, de maneira que aquela figura que estava guardada, escondida e reprimida durante tanto tempo, agora pôde controlar o corpo do Mob, indo em direção ao encontro com a Tsubomi dessa maneira avassaladora. Ah, não acredito que virou um Dark Mob, que coisa mais, assim, clichê. Gente, o Mob não virou Dark. Esse era um lado com medo, um lado inseguro. O lado paranormal, sem dúvidas também, mas não só isso. Não era só o Shigeo paranormal que estava reprimido. Eram seus poderes, eram suas inseguranças, eram suas covardias, era tudo aquilo que ele não queria mostrar para o mundo. E tudo isso que estava reprimido, de repente, vazou. É claro que com o adendo dele ser um garoto extremamente habilidoso, um esper paranormal, portanto, muito forte. E aí o poder dele, a consequência dessa libertação, de repente, de sentimentos repreendidos foi absurda, foi caótica. Tudo que ele encostava era destruído. Ele trouxe uma destruição sinistra para a cidade, ok, mas não é porque ele se tornou Dark. É como se o acidente tivesse, na minha visão do que eu entendi, liberado este inconsciente dele reprimido, e isso saiu de maneira traumática. Todos os seus traumas reprimidos, jamais tratados, jamais observados. E de novo, gente, isso não é nenhum subtexto. Nos diálogos do Mob consigo mesmo, dele com essa parte reprimida, todas essas explicações estavam lá claras. Foi uma sensibilidade tão grande nesses principalmente 3 episódios finais, que é impossível você não perceber isso e é impossível você não se emocionar. É claro que a gente vê toda essa animação primorosa que aconteceu nesses finais, nesses últimos momentos principalmente, foi assim, de encher os olhos. É sensacional o trabalho do Estúdio Bones. Tantas camadas, tanto visuais quanto sentimentais, que agregam no que a gente tá vendo. Isso também é muito legal, mas a parte narrativa, o roteiro, o contexto, a construção do personagem, o que é dito, é muito mais impressionante. Voltamos de novo ao nome. Quando o Mob está discutindo consigo mesmo, ele se pergunta, né? Eles ficam nesse confronto. Quem é você?
eu sou o Shigeo. Não, eu sou o Shigeo. E de repente, este que estava reprimido e agora controla o seu corpo, fala, não, você é o Mob. Eu sou Shigeo Kageyama. Ele faz essa diferenciação que pra mim, eu fiquei assim, nossa, minha cabeça explodiu. Ele tá ali dizendo que o verdadeiro Shigeo Kageyama, uma grande parte importante desse ser humano, ficou reprimido e guardado e agora tá extravasando e tá indo pra cima com todas as suas inseguranças e medos e liberando sentimentos que deveriam ter sido parcialmente liberados com lágrimas e sorrisos, e ele ficou sempre nesse modo Mob. Inexpressivo. E por isso que eu digo que não é o final do protagonista Dark contra ele mesmo. É o Mob lutando contra ele mesmo, mas lutando contra o seu consciente para se aceitar. Já viram a música? Vou trazer de novo aqui esse conceito da abertura dessa temporada. Ela fala sobre se tornar um. E é exatamente isso que acontece no final de Mob. É sobre você ser um só. E por isso que o encontro ali e a pessoa que traz ele à realidade é o Reigen. Porque o Reigen, ele vai de qualquer jeito se aproximando do Mob quando ninguém, pessoas paranormais não conseguem chegar perto, quando o outro lá ficou careca pra tentar parar o Mob. Ele não tem medo, ele não tem nenhuma insegurança com o seu próprio bem-estar físico, porque ele precisa chegar pro Mob e falar algo. E o que era o algo? É ele mostrar exatamente o que ele também escondia, o que ele também não gostava em si mesmo. E como tá tudo bem em você não gostar em algo de si, mas o quanto é necessário você aceitar todas essas partes que te compõem como um ser humano. E daí, gente, a cena toda foi maravilhosa, depois de todo o caos, a construção, que aí sim, imageticamente era dark, a gente não tem efeitos, consequências de mortes absurdas, escancaradas, que seriam plenamente justificáveis com a destruição, o nível de destruição que este Shigeo Kageyama estava trazendo, mas eu não acho que Mob se trata disso. Vocês sabem, quem me assiste aqui há muito tempo, que eu muitas vezes sou aquela entusiasta do poxa, cadê as consequências? Queria um pouquinho de morte aqui e agregar no sentimento, na consequência, no senso de urgência. Eu não acho que Mob pede isso, porque Mob não se trata desse ponto. O forte era a gente ver essa construção e como a coisa dentro dele, ou seja, a arte, os poderes, a destruição, era uma destruição que estava acontecendo inconscientemente. Imagina o quanto a cidade destruída é um reflexo do próprio Mob ou do Shigeo Kageyama destruído por dentro durante tanto tempo. E aí, quando chega o Reigen, e naquele esforço brilhante, a primeira abertura tocando, enquanto ele chega perto, tudo voando, pra enfim ele conseguir se prender ali ao corpo do Mob com a ajuda do Covinhas, que também teve esse retorno neste momento, mas sozinho, e fazendo questão de ser sozinho, apenas falando pra ele a verdade que é: eu não tenho poder nenhum, nunca fui paranormal, sou um charlatão, inclusive me aproveitei de você sim, mas independente disso, se preocupava com o Mob. Ajudou a crescer, ajudou a se aceitar, teve sentimentos, e ele se abrir tanto e se mostrar vulnerável não é porque ele estava contando algo que Mob ou Shigeo Kageyama ou qualquer coisa ninguém sabia, mas ele se colocando tão exposto e falando que tá tudo bem ter esse lado e odiar esse lado também, mostra para o próprio Shigeo Kageyama que tudo bem ele aceitar esse seu lado. Tudo bem ele ser Mob e Shigeo na mesma coisa. Faz parte de si mesmo passar por essa montanha russa de sensações. E por isso que de repente o caos todo acaba e em seguida ele vai tomar coragem agora só com uma florzinha que restou para se declarar para Tsubomi, que não sei como ficou ali plena, esperando todo o caos logo ao lado passar, e ele recebe um não. Não era o momento, ela não estava pronta, ainda não via ele dessa forma. 6 meses depois eles continuavam se falando todos os dias, mas ele recebeu um não. E ele não explodiu tudo, porque naquele momento ele aceitou passar por esse caos de sentimentos, voltar, falar, recebi um não, e então chorar. E chorar copiosamente, porque faz parte do processo de evolução, faz parte de ser um só. Este Mob, que tem sim seus poderes, mas que também é um ser humano comum, independente disso, que sofre, que é feliz, e por isso que é muito bonito depois a gente ver 6 meses à frente, e ele tá lá, vice-presidente do Clube de Fomento Corporal. Aliás, Fomento Corporal, a maioria das pessoas que a gente viu interagindo com o Mob, todos eles fazem um comeback nesse arco final, né, interagindo, então é uma temporada extremamente nostálgica e bonita de se ver
num sentido de recapitulação de tudo que a gente acompanhou também, mas agora ele é vice-presidente desse clube, ele ajuda outros jovens e de maneira sem precisar dos seus poderes, não porque ele precise necessariamente escondê-los, mas ele também não precisa viver em função deles, ele é tudo ao mesmo tempo e ele pode escolher o que ele quer ser. E aí a gente vê um sorriso lindíssimo, aberto, escancarado dele também no final, e é uma finalização belíssima. E não tem pontas fechadas. Realmente o futuro do Mob, nossa, é infinito, faltam muitas coisas. Mas se a mensagem desse anime era sobre essa aceitação e ele chegou nesse ponto, é bom terminar assim. É bom quando a história sabe como finalizar e finaliza os pontos que eram fundamentais, e isso era o fundamental. Não era exatamente se ele vai casar com Tsubomi um dia e vão ter filhos e serem felizes, se ele vai encontrar com um paranormal mais poderoso ainda e ter a batalha do século. Não se tratava disso. Os personagens tiveram seus fechamentos não, encaminhamentos, de forma satisfatória pra gente sentir que tudo se encaminhou e agora todos têm plenas condições de evoluírem e de melhorarem cada vez mais como seres humanos. Independente dos traumas, das frustrações, porque isso não dá pra impedir, vai acontecer na vida e não adianta você colocar guardadinho numa caixinha, tem que aprender a lidar, é lindo. Eu contando tudo isso, eu falando, eu não chego aos pés de como foi essa mensagem dita e mostrada, porque de novo o Studio Bones está de parabéns, porque visualmente, narrativamente, a mensagem é perfeita e foi extremamente gratificante ter chegado até aqui. E valeu muito a pena. Mas e você? Chegou no final de Mob? Me conta aqui embaixo o que vocês acharam também. E aproveitem a promoção da loja, gente. Vai só até este final de semana para você ganhar uma camiseta grátis e ainda ter frete baratinho fixo para qualquer canto que você more no Brasil. Espero vocês em todos os próximos vídeos, só depois do Natal agora, tá? Então, Feliz Natal para vocês. E a gente se vê ainda neste ano, mas na semana que vem. Mas eu volto. Então, até lá. Tchau, tchau.